Bora ver como é que isso se desenvolve num exemplo. Essa questão diz o seguinte: certa máquina térmica absorve por segundo 1,6 vezes 10 a quinta joule de calor de uma fonte quente toda vez que completa o ciclo descrito no diagrama. Olha lá, pressão em 10 a quinta newton por metro quadrado, o volume em metro cúbico. Determine o trabalho realizado pela máquina em um ciclo. Bom, nesse ponto aqui, a gente não tem nenhum assunto novo, né? A gente precisa calcular essa área aqui para saber o trabalho. E é isso que nós vamos fazer agora. Letra A. Então, o trabalho vai ser igual numericamente àquela área. Que eu tenho o quê? Bora ver. A base é um retângulo, né? Então, a base está de 0,1 e foi para 0,3. Então, 0,2 de base, metro cúbico ali. Vezes a altura. Então, ele estava em 1 e foi para 3. Então, aumentou de 1. 1 vezes 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta. Correto? Então, essa multiplicação vai dar 0,2 vezes 10 a quinta. Esse número da frente não pode estar... precisa estar entre 1 e 10. Então, eu puxo a vírgula para ficar 2. Beleza, ficou entre 1 e 10. Se eu recuei uma vírgula, eu tenho que diminuir, né, no expoente. Então, ficou 2 vezes 10 a quarta joule, ou um 2 seguido de 4 zeros. Essa foi a quantidade, esse foi o trabalho. Tá? Esse é de aulas anteriores, né? Na letra B ele diz, pede a quantidade de calor rejeitada ou que não pôde ser aproveitada para a fonte fria, que é a equação de balanceamento, né? Então nós temos que esse calor 1 que foi gerado se transformou em trabalho e uma parte perdida. Bom, bora ver quanto é que ele recebia. Tá aqui, olha. A máquina até absorve 1,6 vezes 10 a quinta. 1,6 vezes 10 a quinta é o calor que é fornecido pela fonte quente. Esse trabalho a gente acabou de calcular, que é 2 vezes 10 a quarta, mais Q2. Então, Q2 vai ser, passa esse 2 vezes 10 a quarta para lá, né? Então, menos 2 vezes 10 a quarta. Bom, bora transformar tudo para a mesma base, né? Então, para que esse 1,6 vezes 10 a quinta se transforme em vezes 10 a quarta, então eu ando uma vírgula, 16 vezes 10 a quarta, menos 2 vezes 10 a quarta. Agora está tudo na mesma base. Então, 16 menos 2 dá 14. 14 vezes 10 a quarta. Mas não pode ficar esse número da frente, ele precisa ficar entre 1 e 10. Então, volta uma vírgula e aumenta novamente o expoente. Então, esse é o calor que foi rejeitado. Não se aproveitou para nada. Na letra C, ele pede o rendimento percentual e a potência da máquina. Duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo. Então, na letra C, rendimento. Rendimento, a gente já percebeu que na máquina térmica vai ser o trabalho pelo calor que foi fornecido. O trabalho 2 vezes 10 a quarta. O calor que foi fornecido é o Q1, né? 1,6 vezes 10 a quinta. Muito bem. Então, 2 dividido por 1,6, na verdade ficaria 20 por 16, ó. 20 por 16, que dividindo por 4 vai dar 5 por 4, que dá 1,25 aqui. Então ficaria 1,25. Aí quando esse 10 a quinta subir, vai ficar 10 a menos 5. Vai ficar 10 a menos 5 com 10 a quarta, 10 a menos 1. Que aqui dá... puxando essa casa, né? 0,125. Que em porcentagem, né? Multiplicando por 100, vai dar 12,5%. Esse aqui é o rendimento dessa máquina. Um rendimento baixíssimo e, infelizmente, as máquinas térmicas, os processos térmicos, eles não são muito eficientes, mas é o que nós temos.
Potência, ele pediu também, né? Potência é trabalho pelo tempo. Fiz um P meio invocado ali. 2 vezes 10 a quarta é o trabalho e o tempo. Bom, onde é que está esse tempo? Ó, tá aqui, ó. Ele diz que essa máquina absorve por segundo. Então quer dizer que o tempo é 1 segundo. Então ficou de cara, né? A potência ficou 2 vezes 10 a quarta watt. Potência é watt. Inventa moda. Muito bem. Joia. O último assunto de hoje se trata do ciclo de Carnot. Bom, o Carnot é um físico, mais uma vez, né? Bom, tinha o conhecimento sobre as transformações cíclicas, né, de uma massa de gás e tudo mais. Sabemos que várias transformações elas são efetuadas durante um processo cíclico. Nós vimos isso na aula passada. Então, o funcionamento da combinação é que vai acabar determinando o rendimento. E foi isso que como é o nome dele? Sadi Carnot, esse é o nome do indivíduo. Sadi Carnot, ele estabeleceu uma relação de ciclos, de transformações, de processos termodinâmicos que fornecesse um maior rendimento, um melhor rendimento teórico, tá? Infelizmente, teoricamente é o que nós podemos perceber de uma transformação gasosa. E ele produziu um gráfico, né? Uma transformação cíclica, como você está vendo ali. Bora ver o que acontece nos processos aqui. O primeiro processo seria a transformação AB, que, como ela está numa isotérmica, então vai ser uma expansão isotérmica, tá vendo? Porque o volume aumenta de A para B, olha o eixo aqui embaixo. E nós vimos lá na aula passada que essa expansão isotérmica, ela recebe calor do meio externo, tá vendo aquele Q1 chegando ali? Então, quando recebe calor, esse é o processo, transformação isotérmica, de A para B. Num segundo momento, no segundo processo, nós temos de B para C, considerando que é uma curva adiabática, está percebendo ali? Curva adiabática, então significa que não existe troca de calor. Então, simplesmente ele aumentou diminuiu a temperatura, então é uma expansão adiabática, porque o volume aumentou, continuou aumentando, certo? Só que sem troca de calor, diminuiu a temperatura e expandiu. Então isso é uma expansão adiabática, sem troca de calor. No terceiro processo, que é de C para D, nós temos uma compressão, o volume diminui. Só que aí, no caso, nós percebemos lá no estudo da aula passada, que quando isso acontece, ele perde calor para o meio. Está vendo aquele Q2? E por fim, nós temos o quarto processo, que é mais uma adiabática de D para A, ou seja, não existe troca de calor. Ele é uma compressão, só que adiabática, porque o volume diminui, um pouquinho mais diminui. Então, esse processo, se nós calcularmos a área ali, daquela figura, nós sabemos que nós estamos calculando o trabalho, que seria o trabalho útil, que aqui específico seria o trabalho da máquina de Carnot, que é o que nós chamamos. Então, uma coisa é certa aqui que a gente pode apontar, que os calores, tanto o Q1 quanto o Q2, eles são proporcionais às suas próprias temperaturas. Ó, que no caso pode ser reescrito assim, olha, o Q1 sobre Q2 vai ser o T1 sobre o T2, só para formatar de que realmente são diretamente proporcionais. Vimos que o rendimento, ele é o trabalho sobre essa quantidade de calor 1. Bom, trabalho, a gente também viu que nada mais é do que
a quantidade de calor que ele recebeu menos quanto ele perdeu. Muito bem. Quando eu fizer essa operação aí, Q1 dividido por Q1 vai dar 1, menos, aí no caso, no outro lado vai ficar sobrando, né? Q2 sobre Q1. Isso aqui é a nossa fórmula de rendimento. Ou, se quiser reescrever, sabendo que Q2 sobre Q1 é a mesma coisa que T2 sobre T1, por causa dessa expressão aqui, ó, certo? Já que eles são diretamente proporcionais, então nós podemos reescrever esse mesmo rendimento sendo 1 menos T2 sobre T1. Então, é a temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte quente. Certo? Logicamente, aqui a temperatura 1 tem que ser maior. Tá vendo que a isoterma T1 está acima? Então, T1 é maior que T2 aqui nesse caso. Bom, a gente sabe, se a gente quiser analisar, essa equação, para esse rendimento ele dar 100%, tá? O que teria que acontecer? Esse Q2 sobre Q1 teria que dar zero. Para isso acontecer, o Q2 teria que ser zero, para ficar zero dividido por 1, por qualquer coisa, para dar zero. Mas para Q2 ser zero, olha, então significa que o trabalho seria exclusivamente, todo o calor 1 seria transformado em trabalho. E isso a gente sabe que não é possível, contraria a segunda lei de Newton. Outra possibilidade é que aquela temperatura 1 ela fosse zero. E não existe nenhum processo termodinâmico que alcance zero, que no caso aqui é 0 Kelvin. Não existe nenhum processo termodinâmico cíclico que alcance 0 Kelvin. Ficou ok ali, né? Mas é 0 Kelvin. E isso intitula o que nós chamamos de terceira lei da termodinâmica. Ó, aqui a gente não vai, né, percorrer por ela, mas é interessante. Olha, o que enuncia a terceira lei da termodinâmica? É impossível reduzir a temperatura de qualquer sistema ao zero absoluto por um número finito de operações. Né? Então, quanto mais a gente repetir, mais ele vai se distanciando ele não tem como se aproximar, na verdade, do zero absoluto. Bom, para encerrarmos essa parte teórica aqui, deixa eu apresentar para vocês uma animação do ciclo de Carnot, de repente para aumentar o entendimento. Ó, deixa eu sair daqui da frente. O que é interessante aqui a gente ver? Olha os processos. Então nós temos, por exemplo, num primeiro momento, ele vai repetir a animação, mas lá naquela curva vermelha, nós temos primeiro a expansão isotérmica. Olha lá, a fonte vermelha, no caso seria uma caldeira da locomotiva, está quente, ele aquece aquele gás, vai aparecer de novo, calma, vermelho, aquele gás ali dentro do pistão vai ficar vermelho, tá? Calma, ficou vermelho, ele expandiu, realizou o trabalho, certo? Essa foi a expansão adiabática. Agora que é a expansão adiabática, porque ele não troca calor com o meio e acaba expandindo, continuando a expandir, de novo, olha lá. Olha, a caldeira repassando calor, dando calor para o meio, para o gás, aí depois ele expande, por fim, ele agora cede calor para o meio, e por fim ele termina, já que o movimento do pistão, da roda, acaba fazendo com que ele pressione novamente, ele comprima novamente. Então essa animação eu vou deixar anexo na tarefa no Google Classroom, tá bom? Achei interessante deixar para vocês aqui. Muito bem, então vamos resolver alguns exercícios para finalizar a nossa aula.